Futebol e rap, confusa e estranha simetria. Estranho mesmo aquele ano de 98, ano que nós, velha turma do colégio estadual João das Botas, finalizamos o ginasial. Final de um ciclo para que um outro pudesse ser iniciado, a maior parte da turma na média dos 15 e 16 anos. Era ano de Copa do Mundo, e a nossa seleção era a atual campeã, ou melhor, tetracampeã. Havíamos tomado a dianteira entre as maiores potências do futebol em Copas do Mundo. Ano em que ainda ostentávamos sozinho 4 estrelas de títulos mundiais, época que nem França e nem Espanha haviam ganhado nada no torneio ainda. A Alemanha e a Itália haviam estacionado nos seus 3 títulos mundiais cada um e só. Nenhuma das outras campeãs poderia nos alcançar. O Brasil reinava soberano nos gramados do mundo. Éramos atuais campeões mundiais. Nosso time era bom. Os joelhos do Ronaldo ainda estavam bons e estávamos confiantes. Nada poderia dar errado. Mas deu. Muitos dos eventos daquela final são obscuros até hoje, e muito do que aconteceu com certeza geraria farto material para um roteiro do episódio inteiro de Arquivo X. Sim, 1998 foi um ano estranho. Mas voltando para quase 2 meses antes daquela fatídica final da Copa do Mundo, a primeira na história a abrigar 32 seleções em uma mesma edição e que teve um desfecho que preferimos esquecer, voltemos a 24 de maio de 1998, final do campeonato estadual. O Bahia sairia de um bicampeonato estadual, 93-94, para amargar em sua história um hiato inglório de 3 anos consecutivos, 95, 96, 97, sem levantar a taça do estadual e testemunhar naquele sombrio período um quase imbatível rival ser montado e atropelar a nós, o maior campeão do estado, ano após ano, por 3 temporadas consecutivas, num período em que parte da imprensa esportiva local se referia a tal agremiação como o Palmeiras do Nordeste, em referência ao multimilionário e imbatível Palmeiras daquele mesmo período, o qual iremos falar novamente um pouquinho mais adiante. Mas de fato, era um time imbatível mesmo aquele Vitória do tricampeonato. Não por coincidência, a maior torcida organizada do rival fora criada com esse mesmo nome, Imbatíveis. Ao final do último ano dessa pequena hegemonia rubro-negra, 97, hegemonia essa que não poderia durar mais um ano, era a década de 90 e tetra mesmo só a seleção brasileira. O dia para dar fim à monarquia do pequeno rei Simba, segundo o melhor time do estado, estava marcado. Era o antológico dia 24 de maio de 1998. Antológico não por ser a data de aniversário desse que vos escreve, e sim por se tratar do ano de 1998, como já dito, um ano estranho da porra. A batalha final e quase espartana fora travada em território inimigo. O nosso grande esquadrão havia atropelado a supremacitada agremiação no primeiro jogo, por 2-0. Em nossos domínios, revertendo a vantagem que até então pertencia ao rival. Por isso decidiram o estadual daquele ano em seus domínios. Com gols que ficaram a encargo de Kleberson, em memória, e do imortal Wesley, com menção honrosa ao goleiro Jean, que em tarde inspirada, e mesmo sendo substituído durante a partida, foi escolhido, como quase sempre acontecia, um dos melhores em campo daquele jogo. E naquele domingo lá fomos nós, tio Ricardo e eu, nessa nossa perigosa jornada rumo ao jogo final que definiria o campeão estadual daquele ano. O presidente do rival, durante toda a semana que antecedeu o clássico, inflamava sua torcida para que comparecesse em peso para a partida, com garantias absolutas de que sairiam dali como tetracampeões, visto o recente retrospecto e o desfecho das 3 temporadas anteriores. Meu tio Ricardo, um tricolor terceirizado, baiano de nascença, nunca pisara seus pés na maior cidade do país, mas que tivera seu coração tomado de assalto pelas cores verdes e branca durante as temporadas de 93 e 94, período em que, após um longo jejum de títulos, seria marcado pela retomada do Palmeiras, que através de uma parceria com uma multimilionária italiana, transformaria o clube palestrino na maior potência do futebol brasileiro da primeira metade da década de 90. Não deu outra. Ainda que afirmasse categoricamente ser um autêntico torcedor do Bahia, aquele coração safado nutria um amor incondicional pelo time da academia. Mas para mim, que queria ver o meu Bahia sagrar-se campeão dentro do campo de batalha do rival, e não sendo rubro-negro, já estava valendo. Já antecipando-me a possíveis problemas que pudessem nos ocorrer nessa nossa corajosa incursão ao jogo de volta em território inimigo, optei por não ir ao estádio com a camiseta do meu Bahia. Tio Ricardo estava neutro.
fora com sua vestimenta palmeirense. Ainda que a camisa daquele clube representasse uma marca profunda no peito do torcedor rubro-negro, que àquela altura, torcia eu, para que o desfecho do Brasileirão de 93, na memória dos donos da casa, não passasse de uma distante cicatriz. Quanto a mim, fui com uma camiseta preta do Racionais, com aquele logo do grupo estampado em relevo emborrachado na altura do peito, uma das peças mais cobiçadas do rap nacional na época, cara e difícil de se encontrar por essas bandas daqui. Ainda hoje em dia, vez ou outra vemos alguma por aí. Trajes de combates escolhidos, descemos para a arena. O jogo de volta fora tenso. Era uma época em que o rival não costumava notar muitos revés nas partidas em casa. Mas lá fomos nós, para uma partida em que poderíamos perder até por um gol de diferença, que ainda assim nos sagraríamos os campeões daquele ano e evitaríamos o treta-campeonato do rival. Estranhamente, o mandatário maior do nosso rival disponibilizara 50% dos assentos de sua casa para nós, os torcedores visitantes, sob a estratégia de que, em não sendo vendidos todos os ingressos para a torcida visitante, que os restantes seriam disponibilizados para o deleite da torcida do clube mandante, com o propósito de encurralar a torcida do Bahia entre os dois blocos de massa rubro-negra. A torcida do maior e mais popular clube do estado responderá à altura à provocação feita pelo mandatário do clube da casa. A sua estratégia em encurralar os poucos, esperavam eles que fôssemos em pouco número, e corajosos torcedores do Bahia, entre duas partes da sua torcida, não deu muito certo. O estádio ficou ocupado em meio a meio, e a batalha parecia ter sido travada em campo neutro. Essa foi a última vez em que esse dirigente, e os outros que o sucederam, desafiaram a força da torcida do Bahia em seus domínios. Desde então, passaram a disponibilizar apenas 10% de sua capacidade máxima para os visitantes. O jogo em si fora longe de ter sido um primor de futebol, equilibradamente feio, com poucas chances reais de gol para ambos os lados, e que teve como um momento de maior tensão aos 6 minutos do segundo tempo, quando Evandro faria o primeiro e único, porém insuficiente gol daquela partida. Partida essa que perdemos, bem verdade. Perdemos, mas nos sagramos campeões em território inimigo. Fim da batalha. Bahia campeão, com direito a uma curiosa e emblemática volta olímpica feita às escuras, pois os refletores do estádio haviam sido desligados sob ordem expressa do então mandatário-chefe do clube anfitrião. Às escuras, iluminados apenas pelas discretas luzes dos isqueiros Bic, veríamos os jogadores do Bahia fazerem a festa na casa do adversário. E lá estava tio Ricardo e eu e outros 50% de loucos que saíram do estádio felizes naquela tarde e noite penúltimo domingo de maio de 1998, em que berrávamos a plenos pulmões. É campeão, é campeão! Girávamos as camisas tricolores enquanto eu, repetindo o mesmo gesto da maioria dos tricolores ali, girava a minha solitária camisa preta do Racionais. Naquele mar de azul, vermelho e branco, os vencedores da partida saíram frustrados, enquanto nós, os tricolores, mesmo com o revés, saímos comemorando. Ainda que campeões, saímos com a sensação de que tinha água demais na nossa cerveja. 1998 foi um ano estranho. Passando a justificável euforia futebolística de maio de 98 e o conformismo com o fiasco de julho do mesmo ano, mais adiante, chegávamos com as nossas expectativas renovadas a novembro do mesmo ano. Estourados em todo o território nacional após o lançamento do poderoso Sobrevivendo no Inferno, 1997, da impecável e antológica apresentação em agosto de 98 no VMB da MTV, o Racionais MCs, maior e mais importante grupo de rap do país, aportaram na capital baiana, trazendo o show da incendiária turnê do seu premiado disco. Era a primeira apresentação do grupo em terras soteropolitanas. O local escolhido, a quadra do antigo espaço Quinta Point, no coração de uma das quebradas de Salvador, um espaço que, de tão antigo, hoje já nem existe mais. Época em que a comunicação era comprometida pela falta dos hoje tão acessíveis celulares, não poderia adquirir cartões telefônicos para avisar em casa o quão demoraria aquela que ficou marcada como uma das mais importantes celebrações do rap nacional em solo baiano, sob pena de faltar-me recursos para as necessidades primárias pós-shows, que consistiam no combo do já frio cachorro-quente com refrigerante e recursos mínimos que me garantisse a passagem de ônibus de volta para casa. Mas lá estava eu com a minha camisa preta do Racionais novamente, que a essa altura praticamente já tinha vida própria. Quando os anfitriões do Elemento X,
entidade quase sagrada da cena do hip-hop local, iniciaram uma de suas melhores apresentações, entre as quais eu pude presenciar, denunciando a invisibilização cometida por contratantes a outros nomes da cena local, iniciando como uma oração em reverência aos ancestrais para em seguida iniciar sua sessão de rimas incendiárias. Já passava das 8 da noite quando a entidade suprema do hip-hop nacional sobe ao palco, a tensão provocada pelas sirenes, seguidas da performance incrível, já naquela época do DJ KLJ, anunciava que estávamos diante de um dos maiores espetáculos do rap brasileiro. A história estava acontecendo. Eu e minha camisa preta do Racionais estávamos ali para testemunhar. Ainda hoje, os versos finais de capítulo 4, versículo 3, que entraram naquele quase culto em forma de show, me vêm à memória. Ainda que em estado de euforia diante do que acabara de presenciar, com exceção da costumeira demora do ônibus, a volta para casa ocorreu sem maiores transtornos. Ao chegar no castelo, dou de cara com o bom e velho tio Ricardo, que além de tio, é parceiro de arquibancada, que logo me saúda com uma calorosa e fraterna indagação. Tava onde, meu moleque? Você disse que iria sair pra porra de um show e só chega agora pela manhã? Quem você pensa que é? Tava todo mundo preocupado. Exausto e feliz, querendo apenas dormir, respondi. Tava no show do Racionais, tio. E o que é Racionais? É banda, é? Sim, é banda. Quer dizer, mais ou menos. É um grupo de rap. Dessa camisa aqui, ó. Cansado, eu apontava pra minha própria camisa. Você agora só quer vestir a porra dessa camisa, né? É minha camisa da sorte, tio. Nada de ruim acontece quando eu tô com ela. Lembra da final do Baianão desse ano? Eu tava com ela. Viu quem saiu campeão? É, agora lembrei sim. Mas se sua camisa do Racionais dá tanta sorte assim, você deveria ter usado ela na final da Copa do Mundo também. Talvez o resultado fosse outro. Nunca tinha parado para pensar nisso antes. Não sou um cara supersticioso nem nada, mas... não queria ficar com a estranha sensação do ônus do fracasso daquele Mundial. Não podia, afinal, Brasil e França têm 13 letras, e o técnico em 98 era Mário Jorge. Sinto muito, mas essa eu vou botar na conta do Zagallo. Falta pouco para 98 terminar, mas definitivamente esse foi um ano estranho da porra.